Olá, amigos da TVL, está começando o programa Nossa Gente. Convidei para participar do programa de hoje a dona Elfi Ziver Cornetê. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, dona Elfi. É um prazer. Bom, a senhora tem uma longa história relacionada aqui com o Clube Vasto Verde e por isso a gente escolheu o Vasto Verde como cenário dessa nossa conversa. Quando é que começa a sua relação, a relação da sua família com o clube? É que meu pai e outros parentes dele ajudaram na fundação do Vasto Verde. Então, praticamente desde muito pequena eu vinha ao Vasto Verde. Só tinha um detalhe, eu odiava futebol, não gostava de futebol, nunca gostei. Até certo dia, quando eu já estava de casamento marcado com outra pessoa, na Rua 15, um dia eu encontrei um cidadão todo descolado, todo, como se fala, todo, como é que eu vou dizer? Aqueles sujeito bem à vontade. Bem à vontade, camiseta, numa época, isso foi no início dos anos 60, de camiseta, sandália franciscana, e o cidadão passou por mim e ficou me olhando e eu passei por ele, eu pensei assim, nossa, isso aí, bem vestido, olha... Só que, meu Deus, eu sou noiva, eu estou de casamento marcado, tá? E fui. Aí começou um tipo de uma perseguição, uns 3 ou 4 dias, aonde eu encontrava o tal, tá? Daí deu sábado e meu pai tinha um evento para fazer no Vasto Verde. E aí, como minha mãe estava gripada, o pai pediu que eu fosse com ele. Eu fui. Quando eu chego no Vasto Verde, eu tinha um primo também, porque o Vasto Verde estava montando uma equipe de futebol, então estava contratando novos jogadores. E um primo meu era jogador também do Vasto Verde, de futebol. E quando eu entro com meu pai no clube, está assim, meu primo ali e o tal que me perseguia na Rua 15, que ficava de frente ao meu trabalho, olhando para mim o tempo todo, estava ali. Aí, assim, discretamente, perguntei para o meu primo assim, quem é? Tu não conhece? É o 14. É a sensação do momento, é goleador, é não sei o quê. Aí tá bom. Aí passou um tempinho, daqui a pouco o cidadão chega na minha frente, o seu 14, e fala assim, você é a filha do Cabeça Branca? Tira a aliança que eu quero casar contigo. E ali começou nossa história de amor. Mas eu estava noiva, com tudo marcado, e uma semana depois ele foi fazer uma partida, o Nélio Cavaco, repórter da Rádio Clube, fez uma entrevista. O 14, o que você está achando de Blumenau? Como é que tá? Estou adorando o Blumenau e é aqui que eu vou ficar e é aqui que eu vou, porque ele era muito assim, ele falava, o que ele sentia realmente ele punha para fora. Então eu vou montar minha família, vou morar em Blumenau. Sim, mas você já está de namorada? Já. Quem é sua namorada? É a Elfi do bairro da Velha. Meu pai, escutando, meu pai queria assim, meu pai foi a loucura. Aí ficou complicado, família, não querendo, mas no fim deu tudo certo e a gente casou. E nós vivemos uma linda história de amor. Ele ficou doente, morreu de Alzheimer em 2009, mas valeu a pena, foi uma história muito linda que a gente viveu por 48 anos e também aqui no Vasto Verde, porque o Vasto Verde era a segunda casa dele. E nessa relação toda, quantos filhos vocês tiveram? Foi muito amor, muita paixão. Então nós tivemos 2 meninas e 5 filhos homens. E eles nos presentearam até o momento com 13 netos. Agora, Elfi, o 14 era gaúcho de Rio Grande, bem Sim. lá no sul do Brasil, sul. Quase na divisa com o Uruguai, Sim. mais um pouquinho lá. Sim. E ele foi contratado para jogar na época aqui no Vasto Verde, que tinha Sim. modalidade de futebol. Sim. Por que chamava 14? 14, é porque aos 18 anos ele foi servir na base aérea de Gravataí. E cada pessoa, cada que servia, tinha um cadastro. E o cadastro dele foi 014. E aí, obviamente, que a base aérea tinha um time de futebol, um time oficial de futebol. E porque o 14 realmente, quem viu, sabe. Ele foi um artilheiro, foi goleador. E aí, como ele foi jogar, né?
nesse time da base aérea, aí falava assim, nossa, como jogo 14, como jogo 14, aí ficou 14. E aí, terminando, ele deu baixa na base aérea e daí ele foi contratado pelo Próspera de Criciúma, já como 14, e pegou, porque uma coisa tão interessante, inclusive, ele deixou o futebol muito cedo, né, que queria curtir os filhos, tudo mais. Ele reclamava muito que tinha que ir na concentração, que tinha isso, tinha aquilo. Aí ele deixou, mais ou menos aos 30 anos, ele deixou o futebol profissional. Só que ele nunca se afastou nem do esporte, nem do futebol. Participava da fundação de desportos, jogos abertos, basquete, que ele amava também as meninas, e sempre com, assim, tanto é que às vezes eu ia fazer uma compra, eu ia fazer alguma coisa e as pessoas assim, o que é Frau 14? Ou anotavam lá para mim, Frau 14. Então ele realmente ficou muito conhecido por esse nome, mas não é aquela história de que ele teria marcado 14 gols numa partida. Deve ter marcado muito mais, né? Não numa partida, só, mas em todos os jogos e campeonatos, né? Sim, inclusive nós estamos, a família, os meninos e eu, nós estamos tentando resgatar a história dele. E a gente quer também saber, porque a gente pode ver nos jornais da época, tudo mais, nós queremos resgatar a história dele. E aí, com certeza, vamos saber quantos gols. E certamente vão fazer uma boa coisa, até para aqueles senhores, senhoras daquela época, né, que aprenderam a torcer para o Vasto Verde. E mais do que isso, admirar o 14 como jogador, né, que marcou a época por onde passou, especialmente aqui no Vasto Verde. Bom, mas a senhora é de família blumenauense, né? Sou. Meu pai e minha mãe, eles são nascidos em Blumenau. Meus avós também, porque muita gente acha que a gente é estrangeiro, que é alemão, tudo mais. Mas meu pai nasceu no Brasil, minha mãe idem, meus avós também, tanto maternos quanto paternos também. O meu bisavô, o pai da minha avó paterna, Brickheimer, Jacob Brickheimer. Esse saiu da Europa no final do século XIX, lá por 1880, assim, porque havia turbulências, falta de emprego, assim, desentendimentos quanto a ideologias políticas, e aí o meu bisavô entendeu de procurar outra coisa. Como ele já tinha amigos, pessoas que tinham vindo para o Brasil e que a experiência estava dando certo, ele resolveu arriscar também e foi. Mas ele não sabia, porque ele fazia funções burocráticas. Então ele não sabia nem pegar numa enxada, né? E veio, primeiro trabalhou como empregado, depois conseguiu comprar um pedacinho de terra. Mas assim, o que eu acho muito lindo na história da família é a minha bisavó, Johanna Kremer Brickheimer, a mulher dele. Ela foi parteira. O casal gerou 11 filhos. A minha avó é uma das filhas mais velhas, Ana Brickheimer. Eu não a conheci, mas eu me identifico muito com ela. Eu não a conheci porque ela morreu num parto de eclâmpsia. Ela morreu. Mas a minha bisavó, a Johanna Brickheimer, ela estava esperando o 11º filho, e já estava sentindo contrações, e nisso bateu a porta da casa dela um vizinho que morava a 7 horas de carroça da casa da minha bisavó, e falou para ela assim, olha, pelo amor de Deus, vem fazer o parto da minha mulher, porque não tenho ninguém. Aí ela falou, mas meu Deus, eu estou sentindo as minhas dores de parto. Não, pelo amor de Deus, se você não me acompanhar, venha fazer o parto. Resultado, eu acho isso uma história linda, me emociona, e ela deixou de lado as dores dela, foi com o tal vizinho, fez o parto, voltou para casa de carroça também. Quando entrou em casa, ela falou para a irmã dela assim, minha irmã providencia água, panos,
que agora eu vou ter o meu filho. E aí nasceu o 11º filho. E ela foi a parteira, Parteira. do próprio filho. Do próprio, sim. A irmã e ela. Claro que a história tem que ser linda, né? É, não, muito linda. Agora, essas famílias que a senhora cita têm uma relação forte de tradição com a cidade. A senhora acabou de falar do bisavô, Jacó, que dá nome a uma rua aqui no bairro da Velha, não é? É, dá um nome numa rua. Dele ainda tem vivos, porque ele teve 11 filhos. Então, dele ainda tem vivos netos. Eu sou bisneta. Bisnetos são N bisnetos. Tanto é que uma pessoa bem ilustre de Blumenau, que também é bisneto do Jacó, é o Horácio Braun. Falecido, né? É, Horácio que faleceu. A avó do Horácio era irmã da minha avó, consequentemente filha do Jacó. E então assim tem uma tradição, os Brickheimer hoje, nós em 2004, fizemos um encontro da família Brickheimer. Aí vieram cerca de 250 pessoas, descendentes. Então eles atuam em muitas áreas, tem um jovem Brickheimer que é advogado, que é brilhante. E lá no passado também, assim, fizeram muitas coisas. Tem uma casa de comércio, ainda tem no centro, né? Tem. Que é tradicional também. Também, Eugênio Brickheimer. O Eugênio Brickheimer foi vereador, aliás, ele foi várias vezes vereador do bairro da Velha. O Eugênio é neto do Jacó, tá? Então é filho de um dos 11 dele. E o Eugênio Brickheimer morava no bairro da Velha e sempre tinha comércio e foi uma pessoa atuante, assim, na comunidade. Tanto é que às vezes, quando havia lá uma querela, né, de vizinhos, alguma coisa assim, desentendimento, o Eugênio era aquela pessoa que se era procurado para apaziguar, para aconselhar, para isso, para aquilo. Até quando eu procurei, coloquei para o meu pai que eu queria ter um emprego, trabalhar, com quem meu pai foi falar? Com o Eugênio. Imagina! Aí eu fiquei, quer trabalhar? Onde já se viu? Aí o Eugênio falou, deixa, os tempos vão mudar, vão ser outros, deixa ela procurar emprego. Então, e ele foi vereador, acho que por quatro vezes, acho que ele foi. E sempre assim, com uma votação enorme. Elfi, para nós fechar esse primeiro bloco, a senhora fala dos Brickheimer, mas tem um Ziver também na sua família. Tem também. Tem a ver também com aquela loja? É, mas aí é um parentesco distante, porque eles são primos, apenas primos. Agora, assim, o que eu poderia bem rapidinho dizer do meu pai tem uma história de música muito bonita. O meu pai, quem é mais antigo sabe, em Blumenau, tinha um conjunto musical chamado Quinteto Catarinense. Este Quinteto Catarinense foi em 1938, que meu pai, tá, com o Carlinhos Miller. O Carlinhos Miller era pai do Carlos Braga Miller, que foi vereador, que é radialista, jornalista. Sim. Tá, então o Carlinhos Miller, meu pai, e 2 irmãos Rabbits fundaram o Quinteto Catarinense. Aí eles abrilhantavam bailes no cinema, que na época era cinema mudo, né? Então iam lá, tocavam tal. E o Quinteto Catarinense e o Max depois teve uma filha, tá? E esta filha casou com o Rigobert Derrick, o tal que tem como é que eu vou te falar? Esse tal Rigobert, ele fundou a banda Cavalinho, tá? Só que hoje, claro, descendentes desse povo, não tem mais ninguém na banda Cavalinho, mas a banda Cavalinho praticamente surgiu do Quinteto Catarinense, aí depois foi Erinho e seu conjunto, e em seguida o Rigobert fez a banda Cavalinho. Dona Elfi, vamos fazer um breve intervalo, a gente toma uma água e depois retomamos a conversa? Tá bom, obrigada. Elfi Ziver Cornetê é a nossa entrevistada no programa Nossa Gente, que dá um tempo, faz o intervalo e depois voltamos na sequência do programa. Até já. As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual.
com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida, é isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. Estamos de volta na sequência do programa Nossa Gente e a nossa entrevistada hoje é a dona Elfi Ziver Cornetê. A senhora estudou aonde, como foi o seu tempo de menina na escola? Colégio Sagrada Família, tá? Eu entrei na escola praticamente falando muito pouco português, porque na nossa casa falávamos alemão. Então lá eu tive grandes mestres, grandes educadores e também na época o currículo, veja, idiomas nós estudamos, além do português, latim, inglês e francês. Então isso ajudou assim a realmente, né, a ter uma boa formação. Eu agradeço muito aos meus mestres daquela época. E estudei datilografia, recebi diploma e tudo, fiz curso de datilografia com o professor Schwartz, que foi um grande mestre no Colégio Santo Antônio. Dona Elfi, lá no Sagrada Família era ainda do tempo que só meninas estudavam lá? Dizia-se primário, até o 4º ano primário houve meninos também. Inclusive eu ainda tenho contato com muitos desses meninos, vários ocupando posições de destaque, né, na comunidade Blumenau. Mas a partir do 4º ano, então, era só meninas. Tive uma época lá que também tinha internato, né? Tinha internato também, porque eram meninas de outras cidades e que então estudavam e moravam no colégio. Mas foi uma época muito boa, muito assim, sabe? Eu posso dizer que eu tive uma infância muito feliz, tive sorte de sempre ter pessoas legais que me orientaram, acompanharam, então, não, assim, foi muito bom mesmo. Onde é que a família morava? Onde é que era a residência da família? Morávamos na rua João Pessoa, tá? E a rua João Pessoa, na época, tipo assim, nos anos... final da década de 40, 50, 60, ela era tipicamente povoada por as casas, por famílias. Hoje ela é uma rua mais comercial, empresarial, sei lá. E as famílias, muitas famílias tinham vindo da Europa, muitos descendentes de judeus que povoaram aquela região, alemães, italianos, poloneses. E eu acredito a essas famílias, assim, elas influenciaram muito na cultura, na educação de nós que éramos moradores, que éramos da região, nos transmitiram ensinamentos, nos incentivaram a cultura. Eu sei que meu pai tornou-se um grande jogador de xadrez, inclusive ganhou prêmios graças ao velhinho seu Obermeier, que ensinou xadrez para o meu pai. E assim, então a rua João Pessoa realmente naquela época, assim, muito válido tudo isso. Pois é, e o que as meninas moças faziam? Né? Qual era o divertimento da época? Namoravam também, como hoje em dia? Tinha muito, tinha as matinês, então tipo assim, 14, 15 anos, né, 16, aí tinha as matinês e tinha, sei lá, os artistas, os filmes, tipo assim, O Vento Levou, tá, que é um filme assim, de longa-metragem. Eu sei que eu assisti uma vez, aí no outro dia eu achei tão lindo aquilo, no outro dia eu pedi para o meu pai para ver de novo. E assim, muitos filmes, a gente assistiu um filme mais de uma vez, porque a gente achava aquilo lindo, sabe? Os atores. Era lá na época do Cine Bush? No Cine Bush e também no Cine Blumenau. E claro que daí a gente se produzia, ia muito bonitinha, geralmente na matinê das 4. Tínhamos também a missa das 10, né? Íamos à missa também, assim, depois fazíamos um footing, chamava-se footing, caminhávamos na Rua 15. E assim, tomar um sorvete, tinha a confeitaria Zocher, mas tinha muita coisa legal. E também se os pais permitissem, tinha o Clube Náutico América, né? Que a gente ia dançar, que tinha soirée, namorar um pouquinho e tal. Fazia parte, né? Fazia parte. Bom, naquela época, imaginamos a senhora lá com seus 15 para 18 anos, porque na época as meninas até casavam cedo, né? Casar. Então,
Qual era a moda da época? O que se vestia, as meninas vestiam na época? Muito vestido mesmo, e havia uma, digamos assim, uma diferença. Né? Tinha roupa para o dia a dia, ou se você ia fazer um curso, alguma coisa, então tinha um tipo de roupa. Agora, para ir à missa, para ir na matinê, ou para ir no baile, aí havia uma roupa mais elaborada, digamos assim, entre aspas, um traje social. Realmente assim, né? Os vestidos com aquele acabamento rendado, sim, rendado, bonito. Usávamos anáguas para armar mais. Vestidinho curto, comportado? Não, mais compridinho, porque a moda do curto, ela, em Blumenau também, a Mary Quant, né? Que lançou a mini saia, então isso foi nos anos 60, mas aí quando apareceu o lançamento da mini saia, quando a moda assim, seguiu outros caminhos, Blumenau também se seguia e se adaptava à situação. Claro que não, tipo assim, uma mini saia como as meninas usam hoje, mas... Bom, até porque o pai e a mãe fiscalizavam de perto na época, ou não? Tudo eles ficavam. E também no colégio também a gente tinha assim certas regras que cumprir, né? As freiras também. Dona Elf, eu imagino que na época também era difícil mulher sair de casa para trabalhar. Poucas trabalhavam fora, né? Eram professoras, né? Quem tinha, digamos assim, estudado, ou meninas de famílias mais classe média, então podiam ser professoras, às vezes, se o pai tivesse uma empresa, ou a família, então elas iam trabalhar naquilo. E as meninas as famílias mais modestas, também uma ou outra, aí elas trabalhavam na indústria, tipo assim, tinha a companhia Hering, que sempre deu ênfase à mão de obra feminina, sempre valorizou muito, mas era difícil. Por quê? Porque a gente chegava para o seu pai, eu passei por isso, eu falei assim, meu pai queria que eu ainda fizesse um curso de economia doméstica, tá, que tinha em São Leopoldo, se não me engano. Aí eu falei, não pai, eu quero trabalhar. Não, minha mãe, você daqui a pouco vai casar, minha filha, para que você vai trabalhar? Você vai ter que aprender a lidar com a casa, vai ter que servir teu marido. Então a ideia era essa, sabe? Mulher, né, feita para esperar o marido, isso era muito... Cuidar do marido, da casa e criar filhos. Sim, criar filhos. Dona Elf, mas a senhora foi diferente, foi trabalhar. E qual foi o seu primeiro emprego? Banco, Indústria e Comércio de Santa Catarina. Isso eu fiz por minha conta, fui ao banco, pesquisei, mas eu sabia que eles estavam contratando. E ele era do grupo Miranda Lins, Bornhausen, tá? E Ercílio Deck também fazia parte também da administração. Eu trabalhei nesse banco de 1955 até 1969, aí eu queria alçar outros voos, queria fazer aí também foi outro baque, porque eu já estava daí com 30 anos e eu falava assim, eu quero um outro emprego, chega de banco. Já tinha filhos, aí as pessoas falavam para mim, colegas de trabalho, amigos, parentes, o 14 não, porque ele sempre respeitou muito essa parte. Ele era do tipo marido que dava liberdade para a esposa? Sim, cada um tinha a sua individualidade. Ele gostava de futebol e eu, né, tá. E então falava assim, não, você, como é que você vai achar emprego? Tem mais é que ficar aqui no banco, pensar no futuro, se aposentar. Você não vai achar emprego, você já está com filhos, está com família, está com 30 anos. Só que daí assim, tudo, sabe, quando é para acontecer, que está escrito que é teu. Aí eu soube de uma oportunidade de ir para uma secretária no Grupo Hering e lá fui eu, pensei, é com esse que eu vou. E lá fui eu, me ofereci, me candidatei e o Agnaldo Schaeffer, na época, trabalhava na Hering também, no departamento pessoal, o vereador, eu o conhecia. E aí fiz um teste, fiz uma entrevista e um cidadão que me entrevistou, que fazia parte da diretoria, eu seria contratada para secretária, mas aí Abramo Moser, que foi também secretário de Finanças do governo Klein-Bink, me perguntou assim, você quer um emprego ou quer trabalhar? Eu falei, não, quero trabalhar. Tá. E aí acabei sendo contratada e no começo foi difícil, porque para mim foi, mas eu nunca deixei transparecer, porque indústria, eu vinha de banco,
que era assim uma sistemática completamente diferente. Havia uma diferença, lógico. Mas a companhia Hering, meu Deus, eu agradeço. Quanto tempo de companhia Hering? Quase 24 anos. E foi minha pós-graduação, meu mestrado, minha faculdade, tudo que o ser humano que eu sou, claro que teve minha família, marido, mas a companhia Hering, ela ocupa assim uma história muito grande na minha vida. Também foram 24 anos, né? Faz parte. E o seu Ingo Hering é um cidadão que não precisa de referência, que não só passou bons exemplos, outros diretores também. Né? E uma coisa engraçada não, muito interessante. Quando eu fui contratada, eu estava trabalhando uns 3 dias, aí eu vi uma expressão, porque os nossos colaboradores, alguém da diretoria estava comentando, porque os nossos colaboradores. Eu falei para o seu Abramo Moser, seu Moser, o que é, eles estão falando colaborador. Aí ele falou assim, óbvio, porque os funcionários, os empregados, eles são nossos colaboradores. Então, realmente assim, era colaborador e muita ênfase, sempre valorizavam muito a obra feminina. Tanto é que hoje, até no 3º turno, nós temos, na companhia Hering, tem mulheres trabalhando, ocupam muitos cargos dentro da Hering, e no momento, segundo consta, são 8.000 empregados do grupo da empresa, né? E 75%, parece-me, os 70%, seriam mulheres. Uma relação muito forte sua, né? Muito forte mesmo. Agora aqui, bem ao programa, eu lembro lá do comecinho, quando a senhora falava da paixão pelo Vasto Verde, agora vem a paixão pela empresa, a paixão pelo marido. A senhora foi uma mulher apaixonada a vida toda, então? Continuo sendo. Eu passei porque o 14, isso é sabido, ele foi acometido de Alzheimer, então foi 2 anos, foi muito rápido, foi tudo muito doloroso. Felizmente, nossos filhos, né, me ajudaram, a gente fez o que podia de melhor por ele, mas tudo que eu passei, todas as turbulências, digamos, vale a pena e a vida é maravilhosa. Como diz Roberto Carlos, é preciso saber viver. Eu acho que eu sei viver. E essa relação de trabalho e amor, a senhora deve ter construído muitas amizades, né? Sim, muitas. Ainda hoje, e só coisa boa. Ainda hoje. Muitas vezes eu estou, porque no momento eu tenho parceria, eu estou, claro, aposentada, mas eu tenho parceria com uma empresa de turismo, onde eu já estou há muito tempo, e é bastante comum alguém que foi meu colega de trabalho, algum diretor, algum executivo, alguém passar lá na empresa, né, onde eu estou, sabendo que eu estou lá, e senta, a gente troca figurinhas, conversa. Então, assim, isso também me faz muito bem, e pelo próprio 14 também, porque, nossa, ele é uma pessoa, assim, que todo mundo também, né, considerava muito, e ele amava Blumenau demais, as pessoas. E aqui no Vasto Verde, a senhora tem frequentado? Eu estou vindo ao Vasto Verde, tanto é que no ano passado eu até ia desfilar pelo Vasto Verde, estava com minha roupa pronta, com tudo pronto, mas na hora de me produzir, me arrumar, me bateu um negócio assim, meu Deus, eu vou chorar porque meu amado não está comigo. E aí deixei, mas esse ano eu pretendo desfilar pelo Vasto Verde. E tenho vindo aqui bastante. Às vezes encontro um ex-diretor ou alguém, um sócio, a gente se abraça, chora um pouquinho, mas faz parte também, né? Depois que a senhora conheceu o 14, casou, construiu família, a senhora foi convencida de que o futebol já fazia parte, mesmo que a senhora não gostasse dele? Não sei, pode até ser, mas, sei lá, é uma coisa assim que eu não consigo explicar. Tanto é que eu ia às partidas de futebol, a decisão eu ia pouco, mas ia pouco. A decisão, quando o Olímpico foi campeão, foi uma coisa engraçada, que ele disputou a última partida. Aí o 14 saiu sábado para ir para a concentração, aí ele falou para mim assim, nega, amanhã eu quero te ver lá no campo torcendo por mim. Não, tá, tô indo, assim. Mas pensei, não,
eu não vou lá, ele que faça lá o futebol dele, ganha ou perca, mas eu não vou. Fiquei em casa, nós já tínhamos filhos, né? Fiquei com os filhos. Aí, quando estava quase no meio tempo, chega meu pai. Que negócio é esse? Vai lá apoiar teu marido, vai lá pro campo. Ah, pai, as crianças. Eu fico com as crianças, vai. Aí eu fui assim, quando eu cheguei, aquela alameda assim, dentro do estádio, não cabia mais ninguém. Aquilo, o campeonato, assim, quando eles ganharam, conquistaram o título, aquilo foi uma coisa muito linda. Depois teve desfile e foi lindo. E só para encerrar, aí depois quando nós jantamos, o Gruta Azul, o seu Vemo da Gruta Azul, fechou o restaurante, né, só para a turma do Olímpico. E quando chegamos em casa, ele ia tomar banho e ele foi tirar as calças para tomar banho. E aí a calça virou e começou a aparecer notinha, tipo assim, enroladinho, tipo R$1, R$2, 5, que torcedores abraçavam e punham. Para nós fechar o programa, eu quero mostrar a faixa, né, a faixa de campeão que ele ganhou, e quero agradecê-la, né, por ter aceito o convite de participar do programa e contar um pouquinho da sua história, do saudoso 14, que deixou muitos admiradores e amigos também. Muito obrigado. Muito obrigada, foi um prazer, um privilégio para mim. Entrevistei Elvis Iver Cornetet no programa Nossa Gente, que fica por aqui, e fica também o convite para você seguir acompanhando a nossa programação. Em outro momento vamos convidar outra personalidade para contar aqui também a sua história. A todos, um grande abraço.